Há um tempo atrás eu estava procurando um livro para ler, acho que eu entrei numa Saraiva, dei esse livro aqui, né? Gostei da capa dele, como se tornar um cristão inútil. Ele tem um apelo bem jovem, na verdade, então ele é cheio de figura aqui, de linguagem, vou colocar assim, moderna, mas o conteúdo dele é bem interessante, né? Ele passa ali um pouco do que é ser um cristão inútil, né? Como se tornar um cristão inútil, a importância de ser um cristão inútil. E a gente vai destrinchar aqui um pouco sobre esse tema, tá? Aí a passagem está lá em... A passagem que nós vamos usar como base está lá em... Está lá em Lucas, capítulo 17, versículo 7 ao 10. Lucas 17, do 7 ao 10. Pode ler? Só um momentinho. Pode ler. Jesus disse: façam de conta que um de vocês tem um empregado que trabalha na lavoura ou cuida das ovelhas. Quando ele volta do campo, será que você vai dizer: venha depressa e seja surpresa? Claro que não. Pelo contrário, você dirá: prepare o jantar para mim. Ponha a chuva quintal e me sirva enquanto eu como e bebo. Depois você pode comer e beber. Caso esse agradecimento porque obedeceu às suas ordens, assim deve ser com vocês. Depois de fazerem tudo o que foi mandado, digam: somos empregados que não valem nada, porque fizemos somente o nosso dever. Amém. Em algumas traduções vão falar, né? Somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. E aí, qual que é o significado de ser inútil aqui, né? É justamente o que a tradução da Karina traz, né? É um servo sem valor, né? A questão de inutilidade do servo, né? Então, não quer dizer que nós, como servos de Cristo, nós não temos utilidade nenhuma para a obra e para os serviços aqui da igreja, mas quer dizer que a gente não tem valor algum nas coisas que nós fazemos, né? Tanto que o outro significado da palavra em grego quer dizer sem mérito, né? Então, se a gente reler aqui novamente nesse sentido, somos servos sem mérito algum, porque fizemos apenas o que devíamos fazer, né? Eu estou trazendo essa passagem aqui, irmãos, por dois pontos. O primeiro é que ninguém é melhor que ninguém quando a gente está falando de servos de Cristo, né? E normalmente no mundo religioso é bem comum a gente encontrar figuras assim, né? Ou igrejas inteiras que são pautadas em cargos, liderança, e que fazem justamente isso, né? Eles colocam pessoas acima de pessoas, né? Servos acima de servos. Então, alguns exemplos aí são pessoas que se autodominam, por exemplo, apóstolos, né? Isso é uma maneira, né, obviamente é uma maneira de falar que você é melhor que o outro irmão, se exercendo esse cargo, né? Tem pessoa também que se autoproclama profeta, e por aí vai, né? Tem pastor também que são mal intencionados, que usam essa questão de ser melhor no sentido religioso, no sentido da fé, para tirar proveito das pessoas, e quando na verdade a gente é inútil igual, né? Então, ninguém é melhor que ninguém, resumidamente, né? Esses são exemplos claros, mais dramáticos, mas se a gente não tomar cuidado, essa soberba ela pode acontecer com a gente mesmo em níveis menores, né? Ninguém aqui é falho ao erro, né? Estamos aqui todos estudando justamente porque a gente quer evitar eles, né? Então é bom esse ponto a gente trazer ele, né? Segundo ponto pelo qual eu queria trazer é que ninguém é pior que ninguém, né? E a princípio parece a mesma coisa, se ninguém é melhor que ninguém, ninguém é pior que ninguém, mas em algum momento acontece justamente isso com a gente, né? A gente acaba se vendo pior que outras pessoas, que outros irmãos. Esse ponto, principalmente, ele pega um pouco mais em mim. Então, sei lá, eu vejo algum irmão na fé, sei lá, e acho que eu não sou um cristão bom o suficiente, ou talvez eu nem seja um cristão
de verdade, quando eu me comparo com essas pessoas que, por exemplo, estão há mais tempo na igreja, ou dedicam inteiramente sua vida a fazer as obras de Deus, né? E eu me sinto para baixo em relação a isso. Outro exemplo também é que eu talvez não seja qualificado o suficiente, por exemplo, para dar essa aula. Às vezes bate um pouco desse sentimento, mas a gente não tem que se prender a esse sentimento, né? A gente tem que saber o momento que a gente está na nossa fé, e saber que a gente não é pior nem melhor que ninguém. A gente somos cristãos como corpo, né? Então somos todos ali, vamos por dizer, no mesmo nível, né? Você falou também simples. Então, eu trago isso porque realmente pesa um pouco em mim. Às vezes eu deixo de fazer algumas coisas por achar que eu não tenho habilidade suficiente para fazer quando me comparo com outras pessoas, né? Um exemplo realmente foi a aula, principalmente a de quarto. Eu achei que eu não tinha capacidade suficiente para fazer. Eu acho que eu me inspirei muito no Vitor e no Caio para trazer as aulas, né? Então, porque eu achei que eu não era suficiente para fazer, mas quando na verdade eu acho que eu era, só não tinha essa coragem, né? Eu me via pior, então eu ficava preso nesse sentimento, né? E esses sentimentos, né, de grandeza, eles são extremamente sensíveis presentes, mas esses pensamentos também de mediocridade, de diminuição, eles também são, né? Então, às vezes, a gente deixa de fazer coisas porque a gente acha que é pequeno demais, suficiente demais, e às vezes a gente acha que a gente é grande o suficiente para ficar se achando, para a gente ficar se exaltando, quando na verdade não, né? Nós somos todos inúteis, como diz a palavra, e ponto. Não tem como você ser inútil ou não ser. Então, nesse quesito, não existe meio termo, né? Ou você é inútil ou você não é inútil. Não existe eu sou mais ou menos inútil, né? Aí eu gostaria de trazer aqui Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, versículo 26 a 28. Pode ler? Pode. Gálatas 3. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Boa. O que essa passagem remete assim a vocês? O que passa na cabeça de vocês quando a gente lê essa passagem de Gálatas 3? Somos todos iguais. Uhum. Somos todos juntos, podemos ser útil um para o outro, né? E para Sim, exato. O ponto crucial aqui é que todos estamos unidos com Cristo e somos um, né? Então essa passagem ela traz a questão da unicidade, né? Nós todos aqui estamos para a obra de Cristo igualmente, né? Então somos um só, né? Por meio de quem? De Cristo Jesus. E aí a gente vai relembrar da ideia de todos aqui nós sermos um corpo só, né? Com Cristo sendo a cabeça. Aí eu gostaria de ler aqui 1 Coríntios. 1 Coríntios 12. Do 12 ao 14. Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim também todos nós, judeus e não-judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. E a todos nós foi dado a de beber no mesmo Espírito. Pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Boa. Então, qual que é a importância a gente pensar aqui na questão de um corpo só, né? Qual que é a importância que vocês veem nessa relação entre nós sermos um servo inútil e nós sermos um só, né? O que faz de nós um corpo só e qual a importância de termos esse corpo único, né, em unicidade? Um ponto que eu estava pensando faz algum tempo eu li o livro de Efésios. Efésios fala muito sobre o fato da revelação de Cristo por meio da igreja, que nós somos o meio de revelação de Cristo aqui na Terra.
Então, acho interessante esse ponto que você falou da gente, às vezes, se achar não suficientemente bom para fazer alguma coisa. Acho que Sim. todos nós já nos sentimos assim, em maior ou menor escala, né? Às vezes vai fazer alguma coisa, igual você trouxe o exemplo, né? Vou fazer alguma coisa nova. Tem pessoas que fazem isso há 30 anos já. Uhum. Mas quando a gente olha e vê que Cristo, ele se manifesta para o mundo por meio da igreja que somos nós, então a gente vê, tem esse ponto de nós sermos inúteis, que a gente faz só o que nós devemos, então não é nada extraordinário. Mas, por outro lado, a gente tem um papel importante que Cristo delegou a nós justamente de ser essa representação dele aqui na Terra. Então, a gente lembrar dessa importância que ele deixou a nós, também nos ajuda a saber que, desde que a gente faça tudo de acordo com a vontade de Deus, a gente vai estar fazendo algo que o agrada. E a Sim. igreja unida, um ajuda o outro, cada um tem talentos, tem habilidades que aprende com os outros e um ensina aos outros também. Então, acho que o melhor para nós também é encorajamento para a gente fazer as coisas igual a gente deve aplicar todos os dias. Sim, verdade. É verdade, assim, né? Todos nós recebemos um chamado único, né? Por menor que sejamos, vamos colocar dessa forma, a gente tem um chamado pra gente, né? Deus, Jesus, quando ele veio, ele deu um direcionamento para todos nós, né? Não só para alguns, de espalhar a mensagem, né? Nós temos esse dever como cristão. E às vezes a gente tem esse sentimento de achar que a gente não é bom o suficiente, né? Para fazer isso. Quando a gente é assim, né? Talvez em menor escala, talvez em um âmbito mais íntimo ali, talvez dentro das nossas famílias ou conversando com nossos amigos, mas a gente tem essa relevância, né? Porque a gente vê, sei lá, eu, por exemplo, eu vejo alguns, sei lá, podcasts, eu vejo alguns irmãos alcançando tanta pessoa, eu acho que eu não seja capacitado o suficiente para fazer isso. Quando às vezes eu preciso só chegar em um amigo meu que está precisando de alguma ajuda e falar para ele, né? Então a gente vai se desabilitando nesse sentido, né? A gente acha que a gente não é capaz, que a gente não deve fazer, principalmente quando a gente pega exemplos como o dos apóstolos que deram sua vida, né? Pela mensagem de Jesus, né? Pelas obras, e aí a gente acha que a gente não deve fazer porque a gente não consegue ou não deve, quando na verdade é o oposto, a gente tem que fazer por mais que a gente ache que não consiga, né? Essa força que a gente sente, ela tem que vir de dentro, que é Jesus, né? Todos somos sacerdotes, né? Então a gente tem que fazer isso, né? Porque é um chamado para todos nós, e todos nós especificamente, individualmente, e também como igreja, como coletivo, né? Todos nós compartilhamos desse objetivo em comum e a gente, como igreja, como um só corpo, que desfruta de várias partes, de várias funções diferentes, a gente tem que se ajudar nessa caminhada, né? Eu quero comentar isso que outra coisa é que nós estamos aqui a passar civil, assim, pois um só Espírito que todos nós somos batizados. Lembrar que não é mérito nosso, as coisas que faz é o fruto, toda a boa dádiva, né? Que opera em nós tanto querer quanto realizar é o Senhor. Então, Sim. se alguma coisa acontece, né? Uma coisa boa acontece, no caso, isso é mérito do Senhor, né? Então, pelo Espírito, todos nós temos o mesmo Espírito, né? Depois que a gente foi batizado, consegue fazer isso. Acho que a gente precisa se dedicar, né? Fazer mais. O mérito sempre vai ser de Deus. Exato. Essa passagem é bem clara, né? Nós somos um através do Espírito de Deus, né? Tem muita gente que se acha autossuficiente, igual eu falei, gente que fala que opera milagres, que faz profecias, sempre batendo no peito, se achando o mérito daquilo para si, né? Trazendo esse mérito para si. Quando na verdade essas coisas, né? E coisas menores também que nós fazemos, que é, por exemplo, um retiro, elas vêm através do Espírito Santo que está em nós, né? Essas qualidades que nós temos, elas vêm do Espírito Santo que habita dentro de cada um de nós. E a gente compartilha desse mesmo Espírito, né? A gente compartilha de um único Espírito, né? Que foi nos dado através do batismo, né? No momento do batismo. Então, é nessa questão que nós somos um, né? Nada que venha de nós é realmente nosso, né? Ela vem do Espírito. Então, é por isso que nós somos únicos, né? Nesse sentido. E justamente esse ponto que a gente trouxe, né, do 1 Coríntios capítulo 12, expressa isso, né, para formar um só corpo, né, nos qual foi dado de beber do mesmo Espírito. E traz esse sentido de unidade, né, de todos sermos um só.
Assim como na questão de sermos inúteis, né? Na questão da unidade, a gente não tem como ser um e todos ao mesmo tempo, né? Ou você é um com o corpo, ou você não é nada, ou você não faz parte do corpo. Não tem como você estar dentro e fora. Ou então, ou você é a unidade desse corpo, que é o corpo da igreja, né? Ou você não está dentro da igreja, simples assim. E a mesma questão de ser inútil ou não, né? Não existe meio termo nessas questões. Ou você é ou você não é. Ou somos um só corpo ou não somos nada, né? Essa que é a verdade. E uma vez que nós somos todos, que a gente entende essa ideia de sermos um só corpo, de sermos uma unidade em Cristo através do Espírito Santo, não tem como alguém ser melhor ou pior que ninguém. Nós todos somos igualmente inúteis, né? Justamente porque o que nos habita é o mesmo Espírito, né? E onde que eu quero chegar com isso, né, irmãos? Que nós não temos mérito algum nas coisas que fazemos para a obra do Senhor, né? E realmente nós não temos, né? E é o que o Caio trouxe, né? Tudo que provém de nós, ele provém desse Espírito que nos habita, né? E traz a ideia de ser inútil, né? Se a gente for olhar dessa forma, realmente a gente é inútil, porque tudo que fazemos de bom para as obras do Senhor não vem de nós mesmos, mas vem desse Espírito que nos habita, né? Aí eu gostaria de ler também aqui, no mesmo capítulo de Coríntios, do versículo 1 ao versículo 11. Primeiro Coríntios 12, né? Isso, 12 do 1 ao 11. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que, outrora, quando erais gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo erais guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: Anátema, Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer: Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as, como lhe apraz, a cada um, individualmente. Isso aí. Irmãos, o que vocês entendem dessa passagem aqui? Quando a gente lê ela inteiramente, o que a gente pode concluir disso, né? O que vocês entendem, assim, quando a gente lê, né, esses versículos? Que na igreja todos têm dons, né? Todos que estão no corpo de Cristo, que estão no reino de Cristo, têm um dom, né? Muitas vezes, como diz essa passagem, o dom não é o mesmo. Por exemplo, eu posso ter um dom que você não tem e vice-versa. Esse que é a beleza do corpo de Cristo, né? Porque cada um com o seu dom, né? Que se une e se ajuda, né? E se colabora, né? O que falta em mim, né? Transborda em você e vice-versa. Sim. É maravilhoso, porque a gente vê também que a gente não é igreja sozinha, né? Que a gente precisa do irmão, né? Que a gente precisa uns dos outros. Exato. Alguém quer complementar? Por isso, não mais que essa ideia que você está falando de São Cyberboot, né? Não importa. Não importa a caminhada, não importa nada, somos todos iguais. Né? Por isso que eu sempre destaco que a Bíblia é um quebra-cabeça que ela vai se unindo. Então, se eu tenho essa ideia de que todos nós somos servos inúteis, cada um de nós, não importa o tempo. E se eu tenho essa ideia que todos nós também temos um dom diferente, né? Se eu, como você falou, né? Se eu, puxa vida, eu não me acho capaz de fazer tal coisa, então eu não vou fazer porque eu não me acho capaz, você está deixando de usar o dom que Deus te deu em prol do corpo de Cristo. E aquele corpo vai sentir falta. Sim. É alguma coisa que podia ser aproveitada e não é, porque
por algum motivo a pessoa não quer que faça. Então, quando a gente cumpre o plano de Deus, que é tão perfeito, como a gente sempre fala, é tão simples, tão perfeito. Nós somos acrescentados à igreja, nós temos o nosso dom, a gente vai desempenhar esse nosso dom para o bem do corpo. E você desempenhando o dom, você não é melhor que ninguém, e não é pior que ninguém. Você simplesmente está fazendo aquela função que foi chamada. E o trabalho, o corpo de Cristo vai andar sem problema nenhum. Agora, se Paulo ele usa esse exemplo bem simples, né? Se o pé resolver falar, não, eu não vou andar hoje não. O corpo inteiro, gente. Se o dedinho fala, não, eu sou, né, não sou nada nesse corpo, o corpo não anda. Então, não importa. Todos temos a função. Quando a gente se omite de fazer a nossa função, você está prejudicando o corpo. O corpo vai ter que se esforçar mais. Então, é simples. É cada um fazer a sua função. Todos são importantes. E, ao mesmo tempo, lembrar que, por mais que a gente faça, a gente é inútil. A gente está fazendo só a nossa parte, né? É a mesma coisa que o nosso pé todo dia falar, Júnior, você tem que me dar um presente hoje, porque eu levei você para andar o dia inteiro. Você fala, amigão, você está aí para mesmo. É isso, né? É verdade. A igreja é isso mesmo, mano. Nossa, eu vim aqui, eu fiz um maravilhoso sermão. Beleza, você está aqui para isso mesmo. Você não tem que... Agora, se você deixa de fazer, Exato. você está prejudicando, porque alguém vai ter que fazer no seu lugar. Então, o plano é simples demais. Cada um faz a sua parte, é o suficiente, e Deus faz o corpo andar e acabou. Exato. Começa. A ideia de ser inútil, a gente não pode levar a palavra de Deus ao pé da letra, assim, está escrito que pode interpretar errado, entendeu? Sim. Porque senão essa passagem de Coríntios estaria contrariando o que está lá em Lucas. A ideia é de que o que a gente fizer na igreja, fizer para o trabalho de Deus, a glória é para Ele. A ideia da inutilidade é quando a gente acha que fazer para Deus, eu sou digno de merecer essa glória, entendeu? Então a gente precisa lembrar que quando nós nos tornamos cristãos, é uma matemática simples. Você serve a Deus, em troca você ganha a salvação e a vida eterna. Então, você já está sendo premiado por servir a Deus. Nós somos premiados, nós já vamos receber a nossa recompensa. Perfeito. Agora, a glória é para Deus. Eu quero receber a glória aqui e a glória no céu. Você tem que ter discernimento, entendeu? A ideia é de que nós servimos ao Senhor como parte do nosso compromisso assumido com Ele, mas nós já vamos receber a nossa recompensa para isso. E tem pessoas que acham que precisam receber a glória também pelo trabalho que faz. A ideia é de que a glória é para o Senhor. Você faz o trabalho para o qual você foi designado a fazer e a glória é para Ele. Então, fazer para o Senhor o trabalho que cada um tem que fazer de acordo com cada dom, porque senão aqui a gente, né, essa passagem aqui de cada um do seu dom para Deus estaria contrariando. Então, não. Nós devemos usar o dom que temos, aquele que Deus nos dá capacidade de fazer para servi-lo, e usá-lo. O perigo é não fazer. Exato. Então, quando você não faz nada, fica de braço cruzado, é extremamente perigoso. Aí você é inútil mesmo. Ou o oposto, né? Você faz... Ou você faz para receber a glória. Ofuscando a glória de Deus, então você tem que tomar cuidado com isso, entendeu? Nós somos importantes. Não é que Deus nos despreza. Deus não está desprezando que fala que eu sou um servo inútil, não. Nós somos importantes para o trabalho dele. Extremamente. Extremamente importante. Então nós precisamos ter a consciência que precisamos fazer, mas a glória vai para o Senhor. E fazer, e saber que, irmãos, vamos ser bem sinceros. A gente servir ao Senhor, se a pessoa for inteligente, é lucrativo. Eu, pensando hoje que a idade que eu tenho, servir a Deus é lucrativo. Se eu for uma simples pessoa mundana, é muito lucrativo, porque eu vou receber a salvação e a vida eterna. Que mais que eu quero desse mundo? É só o cara, se as pessoas fossem um pouquinho mais racionais, inteligentes, ia pensar nisso. Sim. É muito lucrativo. Não que eu pense com essa intenção, mas é uma matemática simples. Eu já vou receber a salvação e a vida eterna. Servir ao Senhor. É lucrativo, é melhor que servir nesse mundo, servir a Satanás. Com certeza. Mas as pessoas não pensam assim, cada um tem, né, a sua maneira de pensar. Mas essa ideia é perfeita, a assim. gente respeita, né? Quer falar?
Sim, eu queria complementar principalmente o que o Júnior falou, né? Que tipo assim, a gente faz um sermão, a gente está fazendo o que a gente foi chamado para fazer, né? Aham, Eu penso mais, a gente tem que dar a importância do elogio entre nós, né? Vejam sim, bem, eu estou falando de elogio, eu não estou falando de adulação, são duas coisas diferentes, né? E nem também que a gente faz as coisas, seja dar aula, seja reger, seja limpar o prédio, seja fazer qualquer outro serviço na igreja, buscando elogio. Então, eu acho bem interessante, por exemplo, você está dando uma aula, foi boa, eu encorajava só, mas parabéns, essa aula foi muito boa, tal. Continua assim, eu acho bem importante encorajar, nos encorajar assim, né? Porque você vai motivando o irmão, né? A gente vê isso na Bíblia, porque Jesus mesmo na igreja de Apocalipse, ele apontava assim, mas ele também elogiou a igreja. Paulo sim. também elogia as igrejas. Uhum. Então, eu acredito que a gente precisa se exortar, às vezes, sim, porque como a gente está perfeito, muitas vezes a gente erra, né? Mas quando tem a oportunidade de reconhecer um bom trabalho, por que não, né? Não, claro, com certeza. É, é que assim, nós somos servos, né? E quando a gente entende a ideia de sermos servos, a gente não quer mérito, né? Mas isso não tira o fato de a gente poder se exortar, né? Exortar uns aos outros, né? É, quando a gente entende que a gente abriu mão de viver nossa vida, né? Vamos colocar dessa forma, para viver a Cristo, né? A gente é servo, unicamente servos de Cristo. A gente tem que abdicar dessa glória, dessa glória mesmo, né? Dessa honra e glória, porque a gente está agora transparecendo uma glória eterna através de nós, né? E todas essas nossas qualidades, uma vez que a gente é servo, ela não vem de nós, né? Essas qualidades, elas vêm do Espírito Santo que nos habita, né? Ou seja, nossos dons, habilidades, qualidades, a Bíblia vai falar que isso são dons do Espírito, né? Então não provém de nós mesmos, né? Então nem faz sentido a gente querer ficar se exaltando com isso, uma vez que ela nem pertence a nós, né? Ela pertence a Cristo Jesus, né? Se hoje eu estou aqui dando essa aula, graças a Deus, é porque o Espírito me tocou em algum momento e ele habita dentro de mim e hoje eu faço isso através dele, né? Não é porque eu tenho qualquer qualidade ou qualquer, enfim, né? É totalmente mérito do Espírito que nos habita, né? A gente, como servos, a gente tem que entender que a gente é servo realmente, né? Essa palavra servo, às vezes, ela perde o sentido, mas como Lucas traz, né, o exemplo do servo que espera o seu senhor chegar em casa, a gente também é servo de Cristo, né? Então a gente está fazendo tudo aquilo que ele nos pediu para fazer. A gente não está fazendo nada mais que isso, né? Então a gente não tem mérito nessas obras, né? A gente deve ressaltar essa ideia justamente porque o mundo religioso, eles pregam muito isso, né? Eles pregam muito essa questão de mérito próprio, de individualismo, né? E eles costumam, né? Tem igrejas que até costumam falar em chamado, né? Então cada um de nós aqui tem um chamado. E eles usam muito essa palavra. Eu já vi muita igreja falando, eu tenho um chamado. Eu já vi muitos amigos meus preocupados, tipo assim, eu tenho que achar o meu chamado. O meu chamado tá perdido. Eu não sei. Eu oro para Deus todo dia para dizer qual que é meu dom e o meu chamado. E as pessoas vão se perdendo nesse sentido, né? Mas aí a gente perde um pouco do sentido do que é mais importante para nós como cristãos, né? Que é o coletivo do evangelho. Quando a gente é chamado, quando a gente se torna servo, a gente tem uma missão, que a gente... nossa missão, né? É o coletivo ao evangelho, né? Esse é o nosso chamado principal. Então as pessoas, né? O mundo religioso gosta de falar em chamado como um pretexto para se enaltecer individualmente e esquece do mais importante, que é o chamado coletivo ao evangelho, né? Esse é o nosso dever como cristão. E todo cristão, né, ele faz parte do corpo, né, por menor que seja essa parte, e tem sua importância, né? E essa, é como o Júnior falou, o exemplo do pé, mas se a gente colocar o exemplo do mindinho, o mindinho já vai fazer falta. Se a gente colocar o exemplo no pedaço da orelha, já vai fazer falta, no pedaço do dedo. Por menor que seja essa parte, ela tem sua função, né? Ela é extremamente importante para o corpo em si. Aí eu gostaria de ler aqui Romanos 12. Romanos 12, do 1 ao 5. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que
que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Boa. Legal, porque essa passagem ela vai ilustrar bem o que a gente está trazendo aqui, né? O que a gente está conversando aqui. Primeiro que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, né? Então, a gente tem que oferecer a nossa vida, né? Então, ela já não pertence a nós mesmos, mas a Cristo. Isso tira a ideia de vaidade, né? Que a gente tem que ter. A gente é um sacrifício vivo ao corpo da igreja, às obras de Cristo, né? E esse é o culto racional nosso, né? Este é o culto racional de vocês. E aí depois ele vai falar no versículo 3, porque pela graça que me foi dada, diga a cada um de vocês que não pense em si mesmo além do que convém. Ou seja, tirando essa questão de vaidade de novo, né? Que a gente não deve ficar focando, né, nas nossas obras, nossas qualidades, mas sim no coletivo, que é o corpo da igreja. E aí a ideia que a gente está trazendo aqui, né, que é o versículo 4, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Ou seja, né, nós temos aqui nessa igreja e na igreja do mundo inteiro, nós somos um só corpo, né, em Cristo Jesus, com ele sendo o cabeça, mas nem todos nós temos a mesma função, e ela não deixa de ser relevante, né, por menor que seja. E é legal a gente trazer isso justamente pelo exemplo que o nosso irmão Victor falou, que a gente exaltarmos uns aos outros, né. Por menor que seja, às vezes, a nossa qualidade a nossas obras, a gente deve se exaltar uns aos outros, né. Então, é legal a gente chegar aqui e ter um café feito, ter um prédio limpo, né. É legal a gente lembrar de ter irmãos cuidando, por exemplo, do retiro, né, fazendo isso muito bem feito. E a gente precisa se exaltar em relação a isso, né. O fato de que nós não temos méritos não afeta o fato de que nós não somos relevantes para as obras de Deus. Nós somos extremamente relevantes, por mais que a gente não tenha mérito nisso, né. O Júnior trouxe a ideia de que a gente não deve se omitir de fazer as obras, né, a gente é extremamente importante, então não é porque eu talvez... às vezes eu me sinta menor que algum irmão, ou não me sinto grande o suficiente, que a gente tem que ficar se prendendo nesse sentimento, né? As obras, elas precisam serem feitas, né? Cada um de nós recebeu um dom de Deus, né? Por menor que esse dom seja, a gente precisa praticar isso, justamente para a gente elevar a igreja, elevar uns aos outros, para que a igreja cresça, né? Eu gostaria de ler também Colossenses 3, do 15 ao 17. Paz de Cristo seja o ar dentro do coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Boa. O que vocês pensam, assim, quando a gente lê, dito que a gente conversou tudo isso, né? O que vocês sentem quando a gente lê essa passagem aqui, irmãos? Queria saber de vocês. Que nesse versículo 17, e aí até complementando com o que você tinha trazido sobre, às vezes a gente se achar menos competente do que a gente é, ou querer se limitar a fazer as coisas. Tem um termo que é bastante usado hoje, que é a síndrome do impostor, né? De você achar que você não consegue fazer alguma coisa, será que você consegue mesmo ou não? E quando a gente lê todos esses textos, a gente vê, por exemplo, o versículo 17 aqui, né? Tudo que vocês fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus. Então,
os nossos olhos às vezes veem obras que parecem maiores ou menores. Mas se a gente está fazendo algo que agrada ao Senhor e que está de acordo com o que Ele espera, Ele vai se agradar disso. E aí até esse ponto dessa síndrome do impostor, eu acho que no contexto que a gente vive hoje, né, de redes sociais, de likes, de um monte de coisa, a gente vê, sei lá, uma pessoa está lá fazendo uma mensagem, tem 50 mil pessoas assistindo. Aí às vezes é até talvez natural do ser humano falar, poxa, mas ele consegue falar para 50 mil pessoas, Sim. quando é que um dia eu vou conseguir fazer isso? Sim. Quando, na verdade, primeiro a gente tem que ver se o que ele está falando é verdade ou não. Infelizmente, muitas vezes não é. Infelizmente, são coisas que vão contra a Bíblia. Mas, por mais que seja algo que esteja de acordo com a Bíblia, não significa que seja mais importante do que você falar para um amigo, por exemplo. Que aos nossos olhos parece algo menor, né? Mas Uhum. que a importância é a mesma. E aí, até mesmo, eu estava lembrando Pedro, por exemplo, quando ele negou a Jesus. Depois que isso aconteceu, a gente vê que a palavra fala que ele ficou muito triste e realmente ele deve ter ficado, né? Deve ter se sentido talvez o pior dos homens naquele momento. E depois de algum tempo a gente vê em Atos lá, quando ele pregou o evangelho para 3 mil pessoas e várias pessoas vieram a Cristo por meio dele. Então, mesmo fazendo as coisas corretas, no caso do Pedro, claro que ele falhou e ele reconheceu o erro dele, mas isso não impediu que ele voltasse depois e continuasse fazendo a vontade de Deus. Se ele tivesse, naquele momento, desistido e achado que, poxa, eu pequei aqui realmente, acho que eu nunca vou conseguir de novo agradar a Deus, ele não teria feito aquela pregação que basicamente foi o início da igreja que a gente tem até hoje. Então, as obras, às vezes, a gente olha e parecem pequenas, só que, na verdade, não. Cada semente tem o seu valor. Né? E no fim a gente vê também passagem que fala que quem dá o crescimento não somos nós. A gente, às vezes, planta a semente, mas outra o rega, o crescimento vem de Cristo. Então, cada obra, por mais que seja pequena, às vezes, aos nossos olhos, é fundamental para que o reino de Deus continue. Se não fosse assim, a palavra de Deus não estava viva até hoje, 2000 anos depois de Cristo ter vindo à Terra. Exato. É legal falar isso justamente pela questão da exortação, né? Às vezes a gente não se acha suficiente e tem que, às vezes, o irmão chegar e falar assim, ó, você consegue, né? Então, às vezes a gente sente para baixo realmente, né? O caso de Pedro aí, que negou Jesus 3 vezes. Traiu Jesus, vamos colocar dessa forma, né? Ele traiu 3 vezes, né? Assim como Jesus tinha previsto. O quão para baixo não deve ter sentido, né? Porque ele bateu no peito falando que ia ficar com Jesus até o final, que ia passar por tudo que precisaria passar, em nome de Jesus Cristo. Mas ele acabou traindo Jesus, né? Imagina o peso que ele não deve ter sentido nesse momento, né? Um arrependimento, um sentimento de inutilidade mesmo, um sentimento ruim. Mesmo assim, ele foi lá e fez, né? Ele tinha capacidade para fazer, mas às vezes ele, por um sentimento negativo, talvez deixasse de fazer. O quanto isso ia afetar o que a gente tem hoje, né? O que é o cristianismo, né? E às vezes a gente precisa dessa exortação, a gente precisa de um irmão que esteja do nosso lado, né? Que dá um tapinha nas costas e fala assim, você consegue. E é totalmente normal a gente passar por essa dificuldade, por esses momentos difíceis. Por isso que a gente tem um corpo, né? Cada corpo tem a sua função, por menor que seja, assim como você falou também, né? Não é nosso trabalho ficar quantificando, né, essas obras que a gente faz, né? Então, pô, eu fiz uma passagem lá para 50 mil pessoas. Não, fiz para 3. Não é nosso dever calcular isso, né? Cada um tem sua obra, cada um tem seu chamado, né? Deus, ele distribui os dons conforme o Espírito, né? E para serem usados da forma como ele quer e quando ele quiser. Então não é nosso dever ficar medindo isso. A gente tem o nosso dever como cristão de que é anunciar a mensagem, anunciar o evangelho. Isso independente do nosso sentimento em relação a isso, né? Às vezes a gente está para baixo, às vezes a gente está legal e faz parte, né? O ser humano é isso, ele é instável. Mas a nossa missão que nos foi dada tem que ser cumprida, independente do sentimento que a gente guarda dentro de nós em relação a isso. A gente tem uma missão, a gente é servo, né? E Jesus, ele nos dá esse mandamento para que a gente obedeça, né? E se ele nos deu isso, é porque com certeza a gente tem capacidade para fazer. Talvez não individualmente, mas como um corpo, sim. A gente tem que pensar também que nós somos um corpo, a gente tem ajuda um do outro. Então, se às vezes eu estou para baixo, por exemplo, eu não consigo dar essa aula, eu não consigo fazer os hinos, tem algum irmão que possa me ensinar, possa me ajudar e eu vou fazer,
né? Nós somos um, né? Nós temos esse chamado coletivo ao Evangelho. A gente tem que pensar que realmente nós somos um corpo, porque esse sentimento de individualismo paira muito sobre nós, né? Às vezes a gente se acha o protagonista do mundo inteiro, né? A gente tem a gente vê o mundo da nossa perspectiva, então é normal que a gente pense dessa forma. Mas a gente é só um pequeno pontinho no universo gigante, né? Então a gente tem que tirar um pouco essa vaidade de cima de nós, esse individualismo. A gente tem que pensar num coletivo, né? Nós somos parte de um corpo extremamente gigante aí, se a gente considerar também os que já passaram e os que estão para vir, né? A gente é importante, sim. Se a mensagem, igual o Léo falou, se a mensagem chegou até nós hoje, é porque alguns irmãos, por mais difícil que fosse, se dedicaram a espalhar o Evangelho, né? A gente sabe que o cristianismo foi amplamente perseguido, mas isso não parou os irmãos, né? Lá atrás, né? Principalmente ali os apóstolos, eles deram sua vida pelo Evangelho. E hoje a gente está aqui justamente porque eles, por mais difícil que fosse a caminhada deles, eles se dedicaram a isso, né? Então, se a gente está aqui hoje é graças a esses irmãos que se colocaram, né, nessa dificuldade, né, superaram essa dificuldade, e hoje a gente está aqui, e que a gente possa fazer isso também para as outras pessoas, né? A gente tem essas dificuldades, mas que essas dificuldades não parem a gente de fazer as obras de Deus, né? E é isso, né? Então, o fato, irmão, de que nós não temos méritos, né? Nós somos inúteis, uma vez que as obras não partem da gente, mas sim do Espírito que nos habita, não fazem de nós irrelevantes nas obras de Deus, né? Nós somos extremamente relevantes. A gente precisa se ajudar, uma vez que a gente entende que cada um tem sua importância dentro da igreja. A gente tem que se motivar, né? E assim a gente tem que se orgulhar de falar que nós somos inúteis. A gente tem que bater no peito e falar assim: eu sou inútil porque eu só faço aquilo que Deus me pediu e nada mais, né? Deus, quando ele veio à Terra, quando Jesus veio à Terra, ele me deu uma missão e eu não tenho mérito algum nisso, né? Porque eu só estou fazendo aquilo que me foi pedido. Não estou fazendo nada mais do que minha obrigação como servo, como cristão. E assim como o Wagner falou, a gente não tem que pensar em uma recompensa aqui e agora, né? Uma vez que a gente é servo, a gente tem que só servir. E a gente tem que pensar na recompensa que a gente vai dar depois dessa vida. Uma recompensa eterna que não tem nada que se compare, né? E é isso, irmãos. Só queria dizer que toda a honra e toda a glória a Ele, que Ele que nos serviu primeiro, né? Ele que deu sua vida por todos nós. Se a gente está aqui hoje é porque Ele nos serviu. E assim como a gente entendeu que Ele nos serviu, abraçou essa mensagem, abraçou o cristianismo, fomos batizados, agora é nosso dever servir Ele. Sem mérito algum, sem vaidade, mas que a gente dedique todas essas obras a Ele, né? E que a honra e a glória seja para Ele. É isso. Amém? Amém. Deus abençoe.